Caros fiéis, leigos, consagrados, religiosas, diáconos, sacerdotes, bispos, arcebispos e cardeais. Tenho no meu coração a recordação de Abraão, que na maturidade partiu de Ur, na Caldeia, para conquistar a terra prometida e cultivar as raízes do povo de Deus. Vivo uma situação humanamente inusitada. Companheiros de infância chegam à aposentadoria. Alguns deles contemplam nos seus braços não mais os filhos, mas os netos. E a esta altura da vida, esperando e desejando uma transferência da Arquidiocese de São Paulo, pensava que me seria concedido voltar para o sul de Minas Gerais, ou ao menos para próximo dele. No entanto, eis-me aqui. Para o porvir, vislumbro no horizonte que se descortina, quiçá 23 anos de ministério nesta diocese de São José do Rio Preto, terra iluminada e aquecida pelo sol, símbolo da fé suscitada e iluminada pelo Espírito Santo no coração do povo que habita este chão. Oxalá, do mesmo modo que deste solo abençoado brota a cana, fonte do etanol e do açúcar, combustíveis para o mundo e o homem, que a nossa fé seja fonte de vida para uma igreja santa e um mundo melhor. É preciso que eu evangelize. Saúdo neste momento os fiéis das cidades de Adolfo, Altair, Álvares Florence, Américo de Campos, Badibacite, Bálsamo, Buritama, Cedral, Cosmorama e Floreal. A eles uma salva de palmas. No Evangelho proclamado, a partir das pessoas e dos tempos de Noé e de Ló, tomados como estruturas paradigmáticas, Jesus Cristo nos propõe a contemplação na fé e na esperança da sua revelação final e gloriosa no fim dos tempos. De alguma maneira, em modo próprio, experimentamos a realidade universal e final da parousia, já sinalizada no mistério pessoal da morte e do nosso juízo particular. Vivemos o último tempo da história da salvação. Como nas épocas de Noé e de Ló, estamos sujeitos a um risco fatal, o risco da cotidianidade, descrita no Evangelho como um modo de vida banal, centrado no comer, beber, casar-se,
ou ainda no comprar, vender, plantar, construir, ou ainda em um terceiro modo, descrito como um estar aí, no terraço, nos campos, na cama, na moenda. Ora, na palavra da salvação acolhida, Jesus Cristo mostra que há um modo para romper o risco e a tentação da cotidianidade. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Ora, é justamente isso que Jesus Cristo faz através da sua encarnação, da sua vida oculta em Nazaré, da sua ação pastoral ou no mistério da sua cruz e da sua ressurreição. O que propôs como ideário de vida, ele o realiza existencialmente, ele perde a sua vida, morto na cruz, mas conserva com a ressurreição. No coração da mãe. Saúdo os fiéis das cidades de Gastão Vidigal, de Guapiaçu, de Icém, de Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Lourdes, Macaubal, Magda e Mendonça. A primeira leitura que ouvimos da segunda carta de São João mostra a necessidade de caminhar segundo a verdade, viver no amor com os outros, que é, segundo o próprio autor, viver segundo os mandamentos. A verdade e o amor são apresentados como o caminho para combater os sedutores que não confessam o mistério da encarnação. Estes não só não permanecem na doutrina de Cristo, mas acreditando situarem-se para além dela, acabam por não possuírem a Deus. Morrer para a cotidianidade é em Jesus Cristo morrer para a mentira e o egoísmo e viver na verdade e no amor. Eis aqui o caminho da santidade, da perfeição da vida cristã. Santidade na verdade e caridade. É preciso que Ele reine. Saúdo os fiéis das cidades de Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada e Nova Lusitânia. Vivemos o tempo escatológico, estamos na última vigília e clamamos: vem, Senhor Jesus. Não há outro tempo a esperar, por isso não há tempo a perder. Há uma urgência em conceder Jesus Cristo e o seu evangelho de salvação a todos que o esperam. Hoje, de forma mais intensa que ontem, condicionados por tantos atrativos, possibilidades, desafios, tarefas, nós estamos submetidos ao influxo da distração e da dispersão
na vida de fé e na ação pastoral. Bem intencionados, sem dúvida, investimos tempo e energia na análise da realidade, na busca interminável de novos caminhos, novas estruturas e estratégias para a vida cristã e para a ação pastoral da igreja. Só que, ao fim da compreensão, se é que ela termina, o permanente risco é o de morrer na praia, não ir ao encontro das pessoas e não doar-lhes Jesus Cristo e o seu Evangelho de salvação. Segundo a vontade do Pai, os que deveriam encontrar, conhecer, amar, seguir Jesus Cristo, acabam, por nossa culpa, privados do bem maior que nós possuímos e que elas tanto esperam receber do nosso intermédio, por nosso intermédio, o divino Salvador. Há uma urgência inadiável de uma vida cristã missionária fundada na experiência da irresistibilidade de Jesus Cristo, do fascínio que Ele exerce sobre nós. Seduzidos por Ele, somos impelidos pelo Espírito Santo, com uma exigência alegre e interna, a doá-lo ao outro, à sociedade, à cultura, ao mundo. Uma ação apostólica que deve ocorrer na e através da igreja, mãe e mestra. Ora, a causa e a necessidade da missão da igreja no mundo não são externas ao povo de Deus. A experiência que fazemos de Jesus Cristo nos apresenta como o bem de Deus, Criador e Salvador para a humanidade. Ora, nos ensina a metafísica que o bem difunde-se por si mesmo. A proposta de Deus Pai, a pessoa humana, que é Jesus Cristo, difunde-se por si na força do Espírito Santo. Mas nós somos inseridos nesta dinâmica como seus amigos. Só Deus é bom. E Jesus Cristo é a materialização, a cristalização da bondade de Deus para a humanidade e o mundo. Você é amigo de Jesus Cristo. Eu sou amigo de Jesus Cristo. Nós somos amigos de Jesus Cristo porque o experimentamos como bem de Deus em nossa vida. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Por isso, então, nós o propomos às outras pessoas, à sociedade, ao mundo e à cultura. Do mesmo modo como nos foi doado através da igreja, Jesus Cristo precisa de nós para chegar aos outros. Não só ao outro distante, mas ao outro que está ao meu lado. Na família, na escola, no trabalho, na vida social. Outro que é realmente outro, enquanto ele não faz parte de nós, ou do nós, da igreja, dos amigos de Jesus Cristo. Que todos sejam um. Saúdo os fiéis das cidades de Onda Verde, Orindiúva, Palestina,
Parise, Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Pontes Gestal, Potirendaba e Riolândia. Para viver missionariamente, nós precisamos de uma vida de fé mistagógica que nos faça participantes da vida de Deus. Uma vida de fé que, sustentada na experiência orante da palavra de Deus, que se funda na vida sacramental e no exercício da caridade. Não há outra receita e nem outro caminho. É preciso voltar ao essencial. E o essencial é simples, o essencial é belo, o essencial é suficiente. Alimentar-se da palavra de Deus, alimentar-se dos sacramentos, alimentar-se do exercício cotidiano da caridade. Viver mistagogicamente a fé pressupõe reconhecer o protagonismo do Espírito Santo. Implica deixar Deus ser Deus em nossa vida. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Deixemos Deus ser Deus em nossa vida. Deixemos Deus ser Deus em nossa diocese de São José do Rio Preto. E assim, uma fé vivida existencial e mistagogicamente, como proposta por Jesus Cristo, nós vemos um exemplo na pessoa de Nossa Senhora e de São José. Pessoas que não caíram na cotidianidade, mas morreram para si mesmas, para viverem para Jesus Cristo, e tiveram as suas existências transfiguradas, porque fizeram a vontade do Pai. Para o serviço à vida, saúdo os fiéis de São José do Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turiúba, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias. A crise odierna do ato de crer não é só consequência da linguagem e da ausência ou inadequação das estratégias na missão evangelizadora. Há algo mais. Cresce no coração das pessoas, cresce nas estruturas sociais, cresce na cultura e no mundo uma radical recusa à fé e ao seu conteúdo enquanto tal. Não ignorar esta recusa da fé é condição para uma veraz e eficiente evangelização. E esta recusa da fé manifesta-se nas pessoas, no mundo, na sociedade, na cultura e às vezes na própria igreja, como um maléfico fermento que produz frutos que se espalham por toda parte como um vírus no mundo virtual. Esses frutos maléficos não assustaram, porque se apresentaram em doses homeopáticas, disfarçados, mimetizados. Quando se percebe,
já estão introduzidos nas pessoas, nas comunidades e nas instituições. Uma nova evangelização para a transmissão da fé pressupõe não só eliminar alguns frutos deteriorados, não só podar galhos, mas também arrancar alguns males pela raiz, pois são eles que levam ao subjetivismo e relativismo na experiência de fé. Uma nova evangelização para a transmissão da fé precisa de um antídoto, um antivírus radical, peculiar. Pessoas apaixonadas por Jesus Cristo, tal como Ele é guardado e apresentado pela Igreja. Pessoas que se deixam seduzir pela irresistibilidade de Jesus Cristo, pois Ele é o nosso único Salvador. A eliminação dos males pela raiz, o melhor sistema de segurança antivírus para a mediocridade da nossa vida cristã e da minha e da nossa ação pastoral, pressupõe abraçar o mistério da cruz e o martírio diário. O que só é possível para católicos apaixonados por Jesus Cristo e que acolhem a Igreja como mãe e mestra e vivem nela como filhos e discípulos. Santidade na verdade e caridade. Cumprimento as autoridades presentes nesta Santa Missa. Saúdo os fiéis vindos de outras cidades, de outras arquidioceses e dioceses do Brasil. Acolho com gratidão meus familiares e amigos e amplexo aos que rezam conosco neste momento através dos meios de comunicação social. Também a eles a nossa saudação. Não me olvido que hoje celebramos a memória litúrgica de Santa Margarida da Escócia e Santa Gertrudes, a primeira esposa, mãe, rainha, a segunda, uma religiosa contemplativa, culta, que bebeu a sua sabedoria na liturgia, na Sagrada Escritura e na patrística. Enquanto Santa Margarida da Escócia mostra-nos a possibilidade de viver o ordinário da vida de modo extraordinário, sem cair na cotidianidade, Santa Gertrudes nos exorta a não esquecermos de viver o silêncio contemplativo. A recordação destas duas mulheres na liturgia faz-me reconhecer a fundamental e insubstituível presença e ação das mulheres na Igreja. A vocês, mulheres na e da Igreja, muito obrigado. Deus lhes pague. Fiéis diocesanos de São José do Rio Preto, doravante, meus filhos e filhas, à luz do êxodo de Abraão, compreendo que venho como enviado em missão confiada pela Igreja.
eu quero crer e creio que esta é a vontade de Deus para mim e para a nossa diocese de São José do Rio Preto. Confiando naquele que envia como filho e discípulo da Igreja, eu acolhi sem pestanejar há quase 60 dias atrás o pedido da Nunciatura Apostólica. De hoje em diante, a Diocese de São José do Rio Preto será a minha terra prometida. A diferença de Abraão, eu nada tenho a conquistar nesta terra, a não ser novos amigos para Jesus Cristo e novos filhos para a Igreja. A gente desta terra tão bonita me é oferecida pela Igreja, e eu os acolho de coração aberto e alegre. E a partir deste presente, amo e amarei os fiéis desta igreja como a filhos e filhas muito queridos. Oxalá, como o ocorrido com Abraão, o tempo a ser vivido nesta diocese de São José do Rio Preto seja para mim uma bênção, uma graça, e quiçá a hora da felicidade também humana, uma felicidade que até agora desejei, busquei e muitas vezes não me encontrei como bispo na igreja ao longo desses quase 8 anos. Eu confesso que eu sinto-me continuamente desconfortável neste ministério, não pelo que ele é em si, mas pelo que eu sou e como eu sou, um pecador na sucessão dos apóstolos. O episcopado tem sido para mim mais um ônus do que um bônus. Por isso, caro filho e querida filha, como ensina Jesus Cristo, de hoje em diante, a sua cidade será a minha cidade. A sua casa será a minha casa. A sua família será a minha família. A sua mesa será também a minha mesa. Os seus pais serão também os meus, e meus também os seus irmãos e irmãs. Em contrapartida, caro filho e querida filha, o meu coração não me pertence mais, o meu coração é de vocês. Minhas mãos, os meus braços, eles se abrirão e se fecharão em abraços para tê-los na partilha da alegria e da tristeza, da saúde e da doença, amando-os na santidade, buscada e respondida na verdade e na caridade. O que eu sou e o que eu tenho não me pertence mais, é de vocês. Se um dia, porventura,
as minhas limitações pessoais se tornarem um empecilho para uma eficiente ação pastoral, decepcionando-os e não correspondendo ao que a igreja espera de mim, saibam que ao menos diuturnamente, genuflexo em oração, a minha oração será com vocês, a minha oração será por vocês. Diferentemente do que solicitou Santa Mônica a Santo Agostinho, eu peço-lhes que quando vier a faltar-me a vida neste mundo, quando já não mais lhes for útil este pobre e combalido corpo, os meus despojos sejam devolvidos à cidade de Cristina, onde gostaria que repousasse junto a meus pais, no aguardo da ressurreição final, lá naquela colina que a cada dia recebe sempre os primeiros raios do sol. Caros diocesanos, nós somos confiados à terna e materna proteção de Nossa Senhora, sob o título do Coração Imaculado de Maria. São próprias para nós as palavras que Santo Antônio Maria Claret disse um dia aos seus filhos espirituais. Um filho do coração imaculado de Maria é aquele que arde de caridade e por onde quer que passe, ele incendeia. Que deseja eficazmente por todos os meios que todos os homens se inflamem com o fogo do amor divino. Um filho do coração imaculado de Maria não se amedronta com coisa alguma, goza com as privações, vai ao encontro dos trabalhos, abraça as tristezas, nas calúnias está contente, alegra-se nos tormentos, pensa unicamente em como seguir e imitar Jesus Cristo, rezando, trabalhando, sofrendo sempre e unicamente preocupado com a glória e a salvação das almas. Então, caro filho e querida filha, recomendemo-nos à proteção daquele a quem o próprio Deus confiou a guarda dos seus tesouros mais preciosos, São José, patrono desta igreja catedral. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente.